Olá, meu nome é Julian Alves, eu sou gestor de comércio exterior aqui na Freitas Inteligência. Hoje a gente está aqui para iniciar uma série de bate-papos, o Bate-Papo 360. Hoje eu estou aqui com o Bruno Tussi, ele é especialista em direito de navegação, expert em Cisco Serve, que é o nosso assunto hoje do dia, e também é parceiro da Freitas na Tussi Platchek e Advogados Associados. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Júnior. Obrigado pela oportunidade de estar aqui para esse bate-papo, seu primeiro bate-papo. E vamos abordar alguns assuntos hoje interessantes, algumas coisas polêmicas. Espero que seja bastante útil para os espectadores da Freitas, para os clientes da Freitas. Perfeito. Nosso assunto de hoje é Cisco Serve, né? Cisco Serve é um assunto que a gente está aí há alguns anos discutindo. Muitas empresas já têm tomado a devida atenção para esse assunto tão importante. Muitas ainda não abriram os olhos o quanto esse assunto é um risco para as empresas e uma oportunidade de organizar os seus processos. Mas hoje a gente vem falar de alguns assuntos polêmicos em cima desse tema que é o Cisco Serve, né? Basicamente, hoje a gente vai falar sobre o THC no âmbito do Cisco Serve e também mais alguns assuntos aí de MURRAG, um pouco sobre essa questão de agentes e sucursais, né, que também é um tema que as empresas têm dúvidas. E, inicialmente, Bruno, eu queria trazer para o nosso bate-papo aqui o tema do THC. Como que o THC, qual a grande polêmica a respeito do THC no âmbito do Cisco Serve? Bom, o THC ele já é polêmico por si só, então não só no âmbito do Cisco Serve, ele é polêmico no seu conceito, ele é polêmico nas possibilidades da existência dele. Então, acho bem importante a gente dividir esse nosso papo aqui em 3 pontos do THC. Primeiro é o seu conceito, o que vem a ser o THC. Isso ajuda bastante, eu recomendo sempre que todo mundo, ao analisar Cisco Serve, analise o conceito daquilo que você trabalha. Com o conceito você consegue buscar a melhor solução para o teu caso. Então vamos lá. Primeiro, o THC tem uma complicação, THC e capatazia. Muita gente diz que é a mesma coisa, muita gente diz que é totalmente diferente, então a gente já começa com esse problema. Bom, a lei dos portos ela não fala em THC, ela não fala em Terminal Handling Charge, ela fala em capatazia. É o serviço de movimentação da carga dentro do porto e movimentação da carga para o navio ou do navio para o porto. Então, isso é capatazia, certo? Quando a ANTAC criou uma resolução em 2012, para falar um pouquinho disso, ela resolve dar o nome de Terminal Handling Charge para o reembolso, para a cobrança, para o ressarcimento, essa expressão, ressarcimento do valor que o transportador paga ao terminal para fazer toda essa movimentação e permitir que o armador repasse esse valor ao importador ou exportador, que depende da operação. Então a gente tem primeiro essa problemática. Eu costumo dizer o seguinte, isso não é uma verdade incontestável, mas eu costumo dizer o seguinte: capatazia é o serviço, THC é o pagamento do serviço, certo? E o armador, o transportador paga esse serviço ao operador portuário e ele tem o direito de buscar esse ressarcimento, esse ressarcimento mesmo do importador ou exportador. Perfeito. E voltando ao assunto pro importador, né? Você falou de ressarcimento. Como que a gente trata essa questão de ressarcimento versus componente de frete? Como que isso pode ser abordado? Ótimo. Isso a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Eu sei que hoje container é a carga da vez, é a carga limpa, é a carga mais utilizada e é a carga que o Brasil mais transporta, né? Então, a forma que o Brasil mais transporta essa carga. Porém, o transporte em si, existe uma contratação para qualquer transporte que se chama de line terms, né? Que são os termos e condições do transporte de carga. Quando a gente fala de carga granel, quando a gente fala de carga solta, quando o cliente vai contratar o transportador, ele negocia, olha, de quem é a responsabilidade por fazer a carga entrar no navio e de quem é a responsabilidade por tirar a carga do navio quando chegar no porto de destino. Esses termos trabalham exatamente essas responsabilidades de carregamento, descarregamento, estiva e arrumação da carga a bordo. E eles são sempre vistos na ótica do transportador. Então, quando a gente vê uma expressão free in,
quer dizer que o transportador está livre de fazer a carga embarcar. Ou seja, o dono da carga tem que contratar o operador portuário para botar a carga a bordo do navio. Quando a gente vê a expressão free out, é exatamente a mesma coisa para retirar a carga. Tá? O inverso disso seria o liner in e liner out. Ou seja, cabe ao transportador contratar a estiva, contratar o serviço de capatazia para a carga entrar no navio e sair do navio. Então veja que com a contratação disso, a gente descobre se o serviço de capatazia está incluso no frete ou não está incluso no frete. Né? Se ele tem que ser contratado pelo importador ou não tem que ser contratado pelo importador, ou exportador no caso. E aí a gente entra nessa polêmica que é um assunto que pouco abordado, acho que nas soluções de consulta da Receita, quando a gente tem um frete contratado no exterior, por exemplo, um custo de frete, CIF, CFR, né? E é numa operação, mas essa descarga do navio aqui no Brasil não tá inclusa. Isso, mas a gente tem que lembrar só que, como eu estava mencionando antes, que os line terms eles não são negociados no container. Tá. Infelizmente eles não são negociados no container. Então, enquanto carga geral e carga projeto, eu consigo ver fácil se o THC, se a capatazia... Os termos free in e free out. Isso, faz parte do carregamento, faz parte do serviço de frete ou não faz parte do serviço de frete. Perfeito. Quando a gente vem para o container, eu não tenho essa situação, essa diferenciação. E aí é que entra toda essa polêmica. Faz parte do frete? Sim. Não faz parte do frete? Bom, independentemente, vamos lá, a lei do adicional de renovação da maré mercante, adicional de frete para renovação da maré mercante, ela é bem clara dizendo que o frete inclui todos os custos de carregamento e de descarregamento. Ele até menciona, eu trouxe aqui para a gente não deixar fora, né? Entende-se remuneração do transporte, a remuneração do transporte porto a porto, incluídas despesas portuárias com manipulação da carga. Então veja que, para o adicional de renovação da maré mercante, o THC, a capatazia, faz parte do frete, certo? Mas para a ANTAQ, na resolução 2389 de 2012, que é a que eu comentei antes, ela fala que é um reembolso, é um ressarcimento do serviço que o transportador contratou do terminal e que vai buscar. Bom, para o Ciscoserv, que é o que nos interessa aqui, não essa polêmica do que valor laneiro, que vem lá do acordo do GATT. Isso, aí nós teríamos que entrar em outras problemáticas, mas não vamos entrar, vamos pensar no Ciscoserv. No Ciscoserv, independentemente se ele é frete, adicional de frete, faz parte do frete, ou se ele é um ressarcimento do valor pago ao operador portuário, ambos entram no valor de registro do Ciscoserv. Tá? E isso, o manual é bem claro. O manual informatizado do MDIC é muito claro ao dizer que o valor bruto do serviço é o valor do serviço em si e de todos os custos necessários para que eu preste aquele serviço. Então, se é necessário, e é necessário, que a carga saia do navio ou que a carga entre no navio para ser transportada, se eu tratar ela como parte do frete, é frete. Se eu tratar ela como ressarcimento, é o reembolso que o manual manda você incluir no valor do frete. Perfeito. E registra como frete. E registra como frete. Então, independentemente da discussão toda que existe em cima da capatazia, que existe em cima do THC, ele deve ser registrado. Então, ele deve ser registrado como frete, por ser frete, se assim você entender, ou como frete, por ser um reembolso que faça parte do serviço de frete. Perfeito. Além dos manuais, as soluções de consulta da Receita também falam exatamente disso. Isso, as soluções de consulta da Receita Federal abordaram exatamente esse tema. Mas aí temos a dúvida que você me colocou antes, de o que fazer quando não contrato frete, mas eu tenho o THC apenas a ser pago. Isso acontece, por exemplo, na exportação FOB, né, onde o exportador brasileiro é responsável por botar a carga a bordo, então ele precisa contratar o THC, ele precisa contratar a capatazia, mas o importador contrata o transporte. Ou numa importação CFR, onde o transporte foi contratado pelo exportador, mas não foi contratada a retirada de carga de bordo. Então o importador tem que contratar a retirada de carga de bordo. Bom,
aí nenhuma solução de consulta abordou esse assunto. E a gente tem, de novo, que interpretar, trazer uma ideia. E aqui eu pego o gancho da solução de consulta COSIT 504 de 2017, onde ela traz uma pista. Lá no seu item 21 dessa solução de consulta, ela fala que quando o THC for contratado direto do operador portuário, ele deve ser lançado como um serviço de operação portuária, um serviço de movimentação de carga, numa NDS própria para movimentação de carga. Quando ele for contratado do transportador, ele deve ser lançado como um adicional de frete, mas ele faz um grifo, que eu coloquei um grifo. Quando tal custo é ressarcido pelo importador ou exportador por meio da inserção no montante de frete. Então, isso, a meu ver, a Receita quis dizer que quando o THC é adicionado ao frete, ou está junto com o frete, você trata ele como adicional de frete. Mas continuamos sem a resposta de quando não está. Que é o nosso grande problema, né? Então você pode interpretar isso de duas formas, para a gente abordar de forma bem clara. Pode abordar isso de duas formas. Primeiro, você entender que é um pedaço do frete contratado pelo exportador, ou um pedaço do frete contratado pelo importador, depende da situação, e lançar como NBS de frete, eu acho pouco provável, eu acho que confunde ainda mais. Pedaço do frete contratado pelo exportador, outro pedaço de frete contratado pelo importador, sendo que o frete em si, o transporte da carga foi contratado por um ou por outro. Essa quebra de pedaço de um lado, pedaço de outro, fica um pouco estranho. Não que seja impossível, mas fica um pouco estranho. Certo. Tá? Ou a segunda hipótese, você entender que o THC contratado do transportador, quando numa importação CFR, ou numa exportação FOB, é um serviço de movimentação de container. Isso é um serviço só de movimentação de container, existe NBS própria para isso. E lançaria numa NBS própria para isso. Certo. De novo, não temos uma solução de consulta, não sabemos como a Receita vai interpretar esse assunto quando esse assunto acontecer. Mas é um indicativo, porque não é necessário que a contratação de um serviço seja feita somente pelo operador portuário. Perfeito. Eu posso contratar esse serviço do transportador e ele subcontrata o operador portuário para prestar serviço para ele. Muito bom, perfeito. E essa questão de, quando se fala de, estou pagando em reais, estou pagando aqui no Brasil, para nós já está muito clara essa questão, né? Mas tem muitos importadores e exportadores que acabam duvidando ou questionando esse assunto. O que influencia essa questão de ser pagamento em reais ou não? O pagamento em reais não influencia em nada. Ele não faz qualquer influência quanto à necessidade ou obrigatoriedade de você registrar o nome. A negociação com um estrangeiro, com uma pessoa de outro país, pode ser feita em qualquer moeda. Então eu posso fazer negociação em reais mas de quanto eu pagar aqui? Enquanto eu pagar aqui, tem um representante dessa pessoa estrangeira no Brasil que me deram a conta dela e eu paguei em reais, sim, porque no Brasil eu só posso pagar em reais. Então eu paguei em reais para essa conta, mas na verdade eu paguei o estrangeiro. Paguei o estrangeiro em reais. Então a ideia de estar em reais, a problemática de estar em reais ou pagar uma conta brasileira, nada influencia quando eu contrato uma pessoa residente domiciliada no exterior. Perfeito. Esse assunto, eu acho que pagar no Brasil e a quem pagar, acho que está muito claro, né? Que pagar agente de carga, por exemplo. Estou pagando agente no Brasil. Está claro pela solução de consulta 257 lá de 2014, que isso é responsabilidade do importador. Mesmo que ele subcontrate alguém no Brasil que vá contratar o transportador de carga, né? Então... Perfeito. É irrelevante onde eu pago, mas sim quem eu contrato. Essa é a relevância. Perfeito. Eu acho que uma grande polêmica a respeito do THC, se não a última, mas a respeito de como eu registro. Porque tem soluções falando que como eu estou pagando em reais, eu devo converter para a moeda do frete. O manual do Ciscoserve, que eu acho que é uma legislação até anterior e superior a uma solução de consulta da Receita, fala que eu deveria
que quando eu tenho mais de uma moeda de pagamento, eu devo registrar mais de um RAS. Como eu devo tratar isso, Bruno? Eu entendo, esse é um entendimento meu, que infelizmente a Receita pecou nessa solução de consulta. Isso ela traz na solução de consulta COSIT 504. Ela traz pela primeira vez essa hipótese de, se eu adicionar o THC ao frete, então eu devo converter os reais para a moeda do frete e lançar junto. Entretanto, o manual é bem claro ao dizer que se a contratação de um serviço é feita em mais de uma moeda, eu devo lançar um registro para cada moeda. Então, quando a solução manda eu converter, adicionar o valor do frete e lançar, a solução está indo contra o manual. E o manual é uma legislação. O manual nasce de um decreto. Então, ele tem força vinculativa. E força vinculativa superior à interpretação da Receita. Claro que a gente sabe o que a Receita espera. A solução de consulta nos dá essa ideia. O que a Receita espera da gente? Só que o que a Receita espera não necessariamente é o correto. Isso a gente vê em diversas ações judiciais que você tem contra atos da Receita. Não estou dizendo que esse é o caso, mas eu entendo que a Receita agiu contra o manual. Né? E o manual, por ser legislação superior, ele é superior à solução. Mas aí, se eu sigo o manual, eu posso ser autuado pela Receita. Se eu sigo a Receita, eu estou indo contra uma legislação superior a uma solução de consulta. Como que eu devo proceder, na sua opinião? Olha só, todo mundo que seguir a solução de consulta não pode ser autuado durante o tempo que a solução de consulta vigorar. Tá? Então, a solução de consulta, quando feita pela COSIT, ela é vinculativa para a própria Receita. Ou seja, se a Receita mandou na solução você converter e você converteu, ela não pode vir e dizer assim, não, mas você negou o manual, você foi contrário ao manual e agora eu vou te autuar. Então, não pode te autuar por isso. Tá? Agora, se você entender que não deve converter porque segue o manual e ela vier te autuar, você vai discutir essa situação e dizer, olha, Receita, eu não segui a solução porque a solução, a meu ver, a meu entender, está equivocada. E justificar isso. Lógico que é um caminho um pouco mais difícil, um caminho um pouco mais burocrático. Mas eu tenho que dar um alerta. Se amanhã a Receita liberar uma outra solução de consulta de nível COSIT, dizendo para você não converter, você tem que parar de converter naquele dia e assumir a nova posição da Receita. Então você tem que estar muito atento. Se você vai seguir a solução de consulta, você tem que estar muito atento às novas soluções de consulta. Perfeito. Legal. Acho que o assunto do THC foi... Abordamos alguns assuntos aqui interessantes a respeito do THC. Ainda muitos deles ainda são interpretações nossas, mas a legislação ainda não é clara a respeito, né? Tá aí um deles que uma legislação fala uma coisa, as soluções da Receita falam outra. Então, para vocês verem como esse assunto realmente não é fácil de interpretar, né? Vamos para outro assunto, Bruno? Vamos lá. Um outro assunto bastante polêmico também é a respeito da demurrage, né? Nessas operações do Ciscoserve. O que eu faço com a demurrage? É considerado um serviço? Deve ser registrado no Ciscoserve? Soluções da Receita também falam disso e também são polêmicas. E aí, Bruno? Esse, para mim, é o ponto mais discutido em Ciscoserve, o ponto mais crítico em Ciscoserve. Vamos lá. A Receita, infelizmente, não se definiu ao certo no começo sobre o que é a demurrage, e quando ela veio com a solução de consulta 108, ela bagunçou ainda mais o mercado. Vamos imaginar o seguinte. O que fala a solução de consulta 108? Então, a solução de consulta 108, ela menciona que demurrage, sobre estadia, faz parte do frete, faz parte do serviço de transporte e, portanto, deve ser adicionado ao valor do frete e na mesma NBS, deve ser somado ao valor do frete na mesma NBS. Mas aí eu tenho uma primeira crítica. Sobre estadia, nunca foi, não é e nunca será serviço. Tá? Sobre estadia é indenização. Que indenização? O transportador te permite usar o container dele e você tem um prazo para devolver esse container. Se você não devolver esse container, você começa a gerar prejuízo para o transportador, porque ele poderia ter outros negócios com esse container, botar em outros transportes e ganhar dinheiro com esse container. Tá? Então, o transportador e você fizeram um acordo dizendo que a indenização já está pré-definida
em X dólares, X reais por dia. Já está pré-definida a tua indenização, certo? Então, primeiro ponto, demurrage sobre estadia não é serviço. Demurrage sobre estadia é indenização. Tá? Indenização. E esse posicionamento, o Poder Judiciário é unânime. Seja em Santa Catarina, seja em São Paulo, seja em todos os tribunais em que tratam a sobrestadia, trabalham com indenização, até porque o Superior Tribunal de Justiça já assim definiu. Tá? É indenizatório. E aí, para uma vertente, a indenização, para o Siscoserve, eles têm que tratar com o serviço. Vai trazer toda essa complicação. O mundo jurídico entende como indenização e a Receita quer entender como serviço. Esse é o primeiro ponto. Então, é uma verba indenizatória pelo Poder Judiciário, pelo nosso entender. Ao ser uma verba indenizatória, ela não é serviço, ela não é intangível e ela não é operação que faça variação patrimonial. Isso é muito importante. Tá? São as 3 hipóteses que estão no Siscoserve, né? Isso, são as 3 hipóteses em que eu devo lançar as informações no Siscoserve. Então, ela não é nenhuma dessas 3 hipóteses. E se ela não é nenhuma dessas 3 hipóteses, eu não lanço. Até porque alguém poderia dizer, não, mas ela faz uma variação patrimonial. Não, mas é uma variação indenizatória. Indenizatória quer dizer que eu perdi o patrimônio antes, né? Eu tive um prejuízo patrimonial e alguém está me repondo o patrimônio no mesmo local que eu estava antes. Então eu não tenho acréscimo patrimonial. Eu não obtenho acréscimo patrimonial com a sobreestadia, porque é indenização. Tá? E aí nesse ponto todo é o segundo ponto, por que a meu ver não faz parte dessa operação. Alguém não poderia dizer para a gente o seguinte: não, tudo bem, não faz parte do frete, mas é necessário para o frete. Não. Todo importador bem organizado, que consiga se organizar muito bem na sua gestão com o container, utiliza o container, devolve o container dentro do prazo contratado, não gera nenhuma indenização. Então ela não é necessária. Não há necessidade de eu contratar demurrage ou de eu pagar demurrage sobre estadia em um contrato de transporte. Então não há motivos para ela estar inclusa dentro desse valor. Perfeito. E tem essa questão da operacionalização, né? Terminei o frete hoje, daqui a 1 ano e meio o agente, o armador vem me cobrar demurrage. Como proceder no registro? Então, essa é a minha terceira crítica, vamos dizer assim, né? Vai fazer uma bagunça estatística incrível, né? E uma complicação no lançamento pior ainda. Por que eu digo bagunça estatística? Né? Porque se o Siscoserve nasceu para ser uma estatística da Receita Federal dos serviços que são contratados internacionais, inicialmente nasceu com essa ideia, a gente vai ter o seguinte ponto: um frete de $2.000 e uma sobreestadia de $10.000 pelo atraso na devolução do container de 100 dias. Vamos dar um exemplo aqui, certo? Veja que se eu lançar tudo como frete, eu vou ter um lançamento de frete de $12.000. O frete não foi $12.000, foi $2.000. $10.000 foi indenização pelo dano que eu causei ao transportador. Então, a bagunça que vai dar estatística vai ser incrível. O MDIC vai imaginar que a gente está pagando $12.000 por um frete vindo da China para cá. Certo. Ou mais, né? A gente sabe que tem sobreestadias aí que chegam a centenas de milhares de dólares. Então, vai causar uma complicação muito grande. E para o lançamento, pior ainda. Imagina que meu prazo para lançar era 3 meses, o último dia útil do terceiro mês subsequente ao início do serviço. Essa carga foi carregada hoje, levou seus 40 dias para chegar no Brasil, chegou no Brasil, e eu já lancei o meu Siscoserve de frete, já paguei o frete, já finalizei o frete, já recebi meus documentos e finalizei toda a operação. Só que não deu o meu container. E eu fiquei com esse container 2 anos. Depois eu vou devolver esse container e vai me gerar um novo valor, que eu vou ter que negociar com o armador, que eu vou renegociar essa indenização, que posso vir a negociar essa indenização, e lá daqui 4 anos eu quito ela.
E aí, eu volto lá atrás, naquele meu registro de 4 anos atrás, para fazer uma mudança de valor, uma retificação de valor, o que no início era $2.000, né? Agora eu tenho que mudar para 12? Sim. Não vai dar certo. Se foi 4 anos, é muito mais. Não, se for 4 anos, nosso exemplo aqui é muito mais que isso. Né? Mas vai dar uma complicação muito grande. Eu vou ter que voltar a registros que eu já entendia finalizado. A receita estatisticamente já também já entendeu. E estatisticamente ela já passou no ano anterior e disse, olha, contratamos no Brasil tantos $1.000 no frete. Perfeito. Ela já usou essa estatística. E agora eu vou bagunçar essa estatística toda dela. Perfeito. E aí, como eu procedo, na sua opinião? Qual a sua indicação para as empresas? Então, esse era um ponto que eu gostaria que fosse muito discutido como uma receita. Então, eu gostaria realmente que mais empresas questionassem a receita e que gerássemos uma ideia da receita mudar essa solução 108. Sim. Dela modificar essa ideia. Né? Ou que nos crie uma nova forma desse lançamento, se ela realmente quer esse lançamento, se ela quer essa informação, que ela crie uma nova forma para isso, mas não adicionada ao frete. Tá? Mas, até lá, de novo, temos uma solução COSIT. Se você seguir a solução COSIT, a Receita Federal não pode te penalizar por isso. Certo. Né? Se você não seguir a solução COSIT, você pode ser autuado, vistoriado, fiscalizado pela Receita Federal e vai ter que se justificar. Né? Perante a Receita, perante o Judiciário, vai fazer essa justificativa desse valor. Só que o que é mais fácil ou mais conveniente, cada empresa vai ter que analisar. Né? Pode ainda se dar a ideia de se discutir previamente já uma ação declaratória contra a Receita para dizer, olha, eu não vou seguir a solução 108 porque eu entendo que está equivocado e eu busco uma ordem judicial para não seguir ela. Também é uma possibilidade. Legal, é um assunto polêmico. Nós aqui na Freitas a gente tem um entendimento de que realmente concordamos plenamente com o que o Bruno coloca, de que hoje não deveria ser considerado como serviço. Passamos a instrução para os nossos clientes de, exatamente o que o Bruno falou agora, de buscar os seus direitos, porque a gente entende como um absurdo ter que operacionalizar isso no dia a dia das empresas. Então é a nossa sugestão. Agora, realmente a solução COSIT que está aí é para as empresas que não querem ser penalizadas, talvez teriam que seguir. Né? Não querem ser fiscalizadas. Fiscalizadas. Não é penalizadas, mas fiscalizadas. A penalização vai vir no segundo momento. Perfeito. Boa condição. Vamos para um terceiro assunto aí, que também é polêmico, que também causa estranheza aqui quando a solução foi publicada. Primeiramente pelo assunto, depois por um termo que foi colocado, né, dentro dessa solução de consulta, mudaram talvez um conceito aí que vinha lá de trás, que é a questão da contratação com filial, sucursal. A solução fala em agência do prestador de serviço no Brasil. Onde é que está o problema aí, Bruno? Então, solução COSIT 57 de 2016. Vamos lá. Felizmente alguém questionou como eu trato as filiais, as sucursais e as controladas de uma empresa estrangeira no Brasil. Né? Veja as expressões: filiais, sucursais e controladas. Tá? Então, quando veio essa análise, a Receita Federal, ao analisar essa questão, ela fez um caminho inverso. Ela pensou o seguinte: olha, se a empresa brasileira que tenha sucursal, filial ou controlada no exterior, essas empresas são empresas estrangeiras, ela faz um registro diferenciado delas, porque a sua relação com a sucursal, com a filial e com a controlada, na importação do serviço, né, com uma sucursal, filial e controlada de uma empresa estrangeira no Brasil, essa ideia deveria ser a mesma. Você contratou com uma empresa nacional, com uma empresa residente e domiciliada no Brasil. O manual fala da presença comercial, né? Isso, na presença comercial. Então, o manual, na aquisição de serviço, ela fala, não se registra a presença comercial do estrangeiro no Brasil. E a solução de consulta, ela vem bonitinha até aqui. Só que quando ela faz essa análise, ela troca o termo controlada por agência. E aqui ela comete um equívoco interpretativo muito grande. Controlada não é sinônimo de agência. Controlada
é uma empresa na qual a controladora tem algum poder de gestão. Ela tem gestão sobre aquela empresa. Ela define junto quem são os diretores, ela define junto qual o caminho que essa empresa vai ter na vida comercial dela. Então, a controlada é uma empresa que está vinculada à controladora nos seus atos sociais, nos atos da sociedade em si. Enquanto que uma filial, enquanto que uma agência é um terceiro contratado prestador de serviço. A pessoa que contrata uma agência não define quem é o diretor da agência. Ela não define qual é o caminho que a agência vai tomar comercialmente nos seus atos sociais. É uma empresa totalmente terceirizada, é uma empresa totalmente fora do controle do contratante, do tomador desse serviço de agência. Então, ao colocar aqui, na solução de consulta, ao colocar que você contratando uma agência de uma empresa estrangeira no Brasil não deve lançar, ela faz uma bagunça com a controlada. Tá? E sendo duas coisas diferentes, entendo eu, que ela se equivocou no nome e conceito. E o problema é que esse equívoco no nome e conceito traz uma gama de problemáticas. Já temos muitos importadores dizendo, olha, não lanço quando eu contrato um agente de carga porque é uma agência. Certo. Não lanço quando eu contrato uma agência do transportador aqui no Brasil porque eu contratei uma agência. Não, a ideia seria não lança quando, não registra, quando você contrata uma filial, quando você contrata uma sucursal ou quando você contrata uma controlada. Tá, mas eu como importador ou exportador aqui no Brasil, como que identifico quando é uma controlada, uma sucursal, uma filial e quando não é? Como que eu vou saber quando registrar ou quando não registrar? Apenas com a análise dos estatutos sociais dessa empresa. Infelizmente, não temos como saber se aquela empresa é simplesmente uma agência ou se aquela empresa é controlada de alguma outra empresa. Certo. Você vai ter que questionar a empresa com quem você está contratando, com quem você está conversando, e questionar, olha, você é uma controlada do transportador, do prestador de serviço? Você é uma filial? Você é uma sucursal? Certo. E ela vai te responder, sim, eu sou uma controlada, eu sou uma sucursal, eu sou uma filial. E você pode ver isso nos próprios estatutos, no próprio contrato social. O contrato social é um documento público, então se a empresa não quiser te fornecer, você consegue buscar na junta comercial. Então, você tem meios de verificar isso. Ou ela vai te dizer, não, eu sou um terceiro prestador de serviço, não tenho nenhum vínculo com essa empresa. Perfeito. Mas operacionalmente é um problema sério, né? Porque, imagina, no volume de registros que as empresas têm para fazer, caso a caso ela identificar isso, né? É um problema, né? É o problema que o Siscoserve trouxe. Certo. A gente volta lá atrás. Por que o Siscoserve nasceu? Para a estatística. Mas qual foi o maior ganho que o Siscoserve trouxe? Essa organização empresarial. Eu consigo agora saber quem é quem, eu vou questionando, a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo, a empresa tal realmente é uma filial daquela outra empresa. A gente vai conhecendo isso e a Receita vai se aprimorando, se apropriando dessas informações. Que para a própria Receita era um um problema, porque ela não conseguia entender. Não conseguia entender, não. Essas relações tinham muita... Eu fui num evento onde estava o pessoal da Receita que instituiu o Siscoserve, o pessoal da MDIC lá atrás, né? E lá eles colocaram, né? É um tema muito... fugiu o termo agora, mas... Obscuro. Obscuro foi a palavra que ele usou, né? Porque essa relação do agente de carga, do armador, é muito, na opinião deles, era muito obscura, eu concordo, né? Porque não se tinha muito claro qual o valor que ficava no Brasil, qual o valor que ficava no exterior, o papel realmente do agente de carga aqui no Brasil, ou do próprio controlado, enfim. Então era uma relação muito obscura que o Siscoserve ajudou a desmistificar ou clarear, né? Isso ficou muito claro agora quando a Receita vem se tornando mais claro para a Receita, e com isso a Receita vai poder agir de acordo com o que ela tem que agir. O MDIC vai fazer as suas estatísticas, vai fazer as suas informações, vai criar novos procedimentos para facilitar a exportação de serviço. É para isso que o Siscoserve serve para o MDIC. Mas para a Receita Federal ela vai se apropriar dessas informações para fazer o seu papel fiscalizador.
olha, peraí, se você presta serviço para o estrangeiro, eu preciso ver tua nota fiscal, eu preciso ver tua operação, eu preciso ver se você tributou a sua operação. E é isso que a Receita vai utilizar essas informações. Ela vai entender o mercado que até então ela não entendia. Excelente, Bruno. Acho que mais um tema aí polêmico que a gente tenta dar uma clareada. Também não é simples interpretar e não é simples tomar decisão desde essas soluções de consulta, né? O que fazer. Eu diria que as empresas têm como o Cisco serve, elas têm uma grande tarefa de casa, que é decidir o que fazer em cima desses temas, né? Não é simples tomar essas decisões. A Freitas está aqui para apoiar nessa tomada de decisão, né? Fornecer informações para as empresas, junto com as nossas consultorias, que o Bruno é uma delas, né? Para que as empresas tenham mais dados e informações para tomar essas decisões. A gente não pode tomar decisões pelas empresas, né? Mas a gente pode ajudar elas a decidir qual é o melhor caminho, né, Bruno? O papel de todo consultor e de toda empresa como a Freitas uma consultoria, uma empresa de inteligência, é justamente interpretar tudo isso aqui e entregar as diversas hipóteses que podem acontecer. É só o empresário, dentro do negócio dele, dentro das contratações que ele faz, que vai ter que decidir, olha, eu quero assumir esse risco, eu não quero assumir esse risco, eu quero ter o mínimo de risco possível, eu quero obedecer a Receita em tudo que ela me pede para não ter risco nenhum, ou não, eu discordo da Receita, eu vou brigar por essa minha posição e assim eu vou atuar. Então, lógico, a Freitas está aqui, as consultorias que a Freitas tem auxiliam o empresário, o importador, o exportador a tomar suas decisões. Mas as decisões continuam sendo dos empresários, continuam sendo dos proprietários de empresa, dos seus diretores, dos seus sócios. Excelente, Bruno. Acho que é isso o papo de hoje, né? Acho que foi bom a conversa. Agradeço a tua disponibilidade aqui de nos apoiar nesse assunto tão polêmico, né? E agradeço você também que está aí nos ouvindo. Esse é o primeiro de alguns bate-papos que a gente quer fazer a respeito de vários assuntos. Enfim, espero que tenha sido bastante proveitoso as informações e espero que você tenha talvez tirado suas dúvidas aí a respeito um pouco desse assunto, né? Obrigado pela presença, obrigado, Bruno. Obrigado, Julian, e parabenizo, porque isso é muito importante para todos do comércio exterior, todos os integrantes do comércio exterior, a entender um pouco mais. Esse bate-papo não é para dar solução para ninguém, mas é justamente para botar dúvidas, para que todo mundo pense, para que todo mundo chegue às suas conclusões. Muito bom, obrigado. Eu que agradeço.